Imagine acordar em um mundo onde o sol praticamente desapareceu. Colheitas morrem, pessoas entram em pânico e o céu parece anunciar que algo muito errado está acontecendo. Ao longo da história, o nosso planeta já presenciou acontecimentos tão estranhos que, se fossem mostrados em um filme, muita gente diria que é exagero. Mas todos esses eventos realmente aconteceram e deixaram marcas profundas na humanidade. Alguns trouxeram destruição silenciosa, outros provocaram fenômenos tão bizarros que até hoje cientistas tentam entender completamente o que ocorreu. Neste vídeo, você vai conhecer alguns dos eventos mais estranhos que a Terra já presenciou. Histórias de céus vermelhos como sangue, explosões gigantescas no meio da floresta, pessoas que simplesmente começaram a dançar sem parar, e até um lago que matou centenas de pessoas enquanto todos dormiam. Prepare-se, porque cada um desses acontecimentos parece saído de um pesadelo, mas todos são parte da história real do nosso planeta. Em 1816, o mundo viveu algo que ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Naquele período, temperaturas despencaram de forma assustadora em várias partes do planeta. Em pleno mês de junho, cidades dos Estados Unidos registraram neve. Na Europa, geadas destruíram plantações inteiras e provocaram uma enorme crise alimentar. Pessoas começaram a passar fome, animais morreram e o clima parecia completamente fora de controle. O motivo de tudo isso foi a gigantesca erupção do vulcão Tambora, ocorrida no ano anterior, em 1815. A explosão lançou uma quantidade colossal de cinzas e partículas na atmosfera, bloqueando parte da luz solar que chegava à Terra. O resultado foi um resfriamento global temporário que mergulhou o planeta em um clima estranho, escuro e imprevisível. Durante meses, o verão simplesmente não chegou. Para muitas pessoas da época, parecia que o próprio mundo estava entrando em colapso. Séculos antes disso, outro fenômeno ainda mais misterioso deixou a humanidade em completo desespero. No ano 536 d.C., registros históricos descrevem algo extremamente incomum. Um nevoeiro espesso que cobriu grande parte do planeta durante meses. Cronistas da época escreveram que o Sol parecia fraco, como a Lua, e que a luz do dia tinha perdido o brilho. Esse estranho fenômeno durou mais de um ano em algumas regiões. As temperaturas caíram drasticamente, colheitas falharam e várias civilizações enfrentaram fome e crises profundas. Durante muito tempo, ninguém sabia explicar o que tinha causado aquilo. Hoje, muitos cientistas acreditam que uma enorme erupção vulcânica, ou até mesmo várias erupções seguidas, lançaram partículas na atmosfera, criando essa espécie de véu global. Para quem viveu naquele período, parecia que o céu tinha simplesmente parado de funcionar, mas nem todos os eventos estranhos vieram do céu. Em 1986, uma pequena vila próxima ao Lago Nyos, em Camarões, na África, foi palco de uma tragédia silenciosa e assustadora. Durante a noite, enquanto as pessoas dormiam, algo invisível começou a se espalhar pela região. Um enorme volume de gás carbônico preso no fundo do lago foi liberado de forma repentina, formando uma nuvem pesada que se deslocou pelo vale. Como o gás é mais denso que o ar, ele se acumulou perto do solo e acabou sufocando pessoas e animais. No dia seguinte, mais de 1.700 pessoas estavam mortas, muitas delas encontradas exatamente onde tinham caído. Não houve explosão, não houve barulho, apenas silêncio. Foi um dos desastres naturais mais estranhos já registrados. E por anos, cientistas estudaram o fenômeno para entender como um lago aparentemente tranquilo poderia esconder algo tão mortal. Agora,
Imagine uma explosão tão poderosa que derruba milhões de árvores em uma floresta inteira, mas sem deixar nenhuma cratera. Foi exatamente isso que aconteceu em 1908, na região de Tunguska, na Sibéria. Testemunhas relataram ver uma bola de fogo cruzando o céu antes de uma enorme explosão sacudir a região. A onda de choque foi tão forte que derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área gigantesca. O estranho é que, mesmo após várias expedições ao local, nunca foi encontrada uma cratera de impacto. A explicação mais aceita hoje é que um meteoro ou cometa explodiu no ar antes de atingir o solo, liberando uma energia comparável a milhares de bombas nucleares. Se esse evento tivesse ocorrido sobre uma cidade moderna, o resultado teria sido absolutamente catastrófico. Mas nem todos os mistérios da história envolvem fenômenos naturais gigantescos. Em 1518, na cidade de Estrasburgo, na Europa, aconteceu algo que parece impossível. Uma mulher começou a dançar no meio da rua e simplesmente não conseguiu parar. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a fazer o mesmo. Em pouco tempo, dezenas de moradores estavam dançando sem controle. Alguns continuaram por dias seguidos, até desmaiar de exaustão. Relatos históricos dizem que várias pessoas morreram durante esse estranho episódio. O fenômeno ficou conhecido como a Praga da Dança. Até hoje, especialistas debatem o que realmente aconteceu. Algumas teorias falam em histeria coletiva, outras sugerem envenenamento por fungos presentes no pão da época. Seja qual for a explicação, aquele episódio continua sendo um dos comportamentos coletivos mais bizarros já registrados. Avançando alguns séculos, em 1952, Londres enfrentou um evento que transformou completamente a forma como as cidades lidam com a poluição. Durante vários dias de dezembro, um nevoeiro espesso e escuro tomou conta da cidade. A mistura de poluição industrial, fumaça de carvão e condições climáticas específicas criou uma nuvem tóxica que praticamente paralisou a capital britânica. A visibilidade era tão baixa que as pessoas mal conseguiam enxergar alguns metros à frente. Transportes foram interrompidos, hospitais ficaram lotados e milhares de pessoas desenvolveram problemas respiratórios. O episódio ficou conhecido como o Grande Nevoeiro de Londres e estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham morrido devido aos efeitos do ar contaminado. Esse desastre acabou levando a mudanças importantes nas leis ambientais e no controle da poluição. Outro evento igualmente estranho aconteceu em 1883, quando relatos vindos de várias partes do mundo começaram a descrever um fenômeno curioso. O céu estava ficando vermelho. Pôr do sol intensos com cores vermelhas e alaranjadas extremamente fortes foram observados por meses em diferentes continentes. O responsável por esse espetáculo incomum foi a gigantesca erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia. A explosão foi tão poderosa que lançou enormes quantidades de cinzas e partículas na atmosfera. Essas partículas espalharam a luz solar de maneira diferente, criando céus avermelhados impressionantes ao redor do planeta. Para muitas pessoas da época, parecia um sinal apocalíptico, como se o próprio céu estivesse em chamas. E, por fim, um dos eventos mais assustadores já registrados no espaço próximo à Terra aconteceu em 1859. Uma gigantesca tempestade solar atingiu o planeta em um episódio que ficou conhecido como o Evento de Carrington. Naquela época, sistemas elétricos ainda eram simples, mas mesmo assim telégrafos começaram a falhar e alguns chegaram a pegar fogo. O fenômeno também provocou auroras boreais tão intensas que puderam ser vistas em regiões tropicais.
algo extremamente incomum. Se uma tempestade solar desse tamanho atingisse a Terra hoje, especialistas acreditam que poderia causar apagões massivos, danificar satélites e até comprometer sistemas de comunicação no mundo inteiro. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância, o Sol ainda pode afetar profundamente a nossa tecnologia. Esses acontecimentos mostram algo fascinante sobre o nosso planeta e o universo ao redor dele. Mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda existem fenômenos naturais capazes de surpreender, assustar e desafiar tudo o que acreditamos entender sobre o mundo. A história da Terra está cheia de eventos estranhos, alguns explicados pela ciência, outros ainda cercados de mistério. E talvez a pergunta mais intrigante seja esta: quantos outros fenômenos inesperados ainda podem acontecer no futuro? Porque se tem uma coisa que a história já provou, é que o planeta sempre pode nos surpreender.